A TV Estadão e o Estadão.edu vão falar agora de tecnologia e educação. A gente trouxe aqui o professor Nilbo Nogueira, especialista em metodologia, educação e tecnologia. Tudo bem, professor? Queria saber primeiro, para a gente começar essa conversa, como que está essa aproximação da tecnologia com a educação? É um desafio para o professor e para o aluno? Sim, com certeza é um desafio. Hoje a gente já evoluiu bastante quando você pensa em maquinário. Hoje dificilmente você vai encontrar uma escola que não tenha computador, a grande maioria tem acesso à internet, e a gente não está falando só de escolas particulares, sim da rede pública também. Então, a questão de maquinário já não existe mais esse gap, de falar, não tem. Acho que o grande problema hoje é o que fazer com essas máquinas, o que fazer com essas tecnologias. Eu acho que hoje a gente enfrenta esse momento, não mais o momento de aquisição ou não de máquina, software e hardware, mas o que fazer com eles. Professor, você que vai ser um dos palestrantes aí do 17º Congresso Internacional de Educação, que vai acontecer aí entre 12 e 15 de maio, e inclusive o tema da sua palestra vai ser os questionamentos e inovações para uma nova escola. Sim. Então, o que é isso daí? É a quebra do paradigma do professor frente a essas tecnologias? Sim, como eu disse, assim, chegou a máquina, não tem mais o que discutir. A máquina está aqui, o laboratório está aqui, a gente tem todos os equipamentos. Agora, o que nós vamos fazer com isso? E é claro, tudo passa por um momento de descoberta, é aquele namoro inicial, né? E com certeza a gente vai cometer alguns erros aí no princípio. E um deles é exatamente isso, né? O que eu faço com essa tecnologia, e o que tem acontecido com muita frequência é fazer o velho com o novo. Então, vamos lá, exemplificando. Eu tenho um computador para cada aluno, eu tenho um notebook na minha mesa, eu tenho um projetor multimídia, aperto o botão, desce o projetor multimídia e projeto a tabuada. Quer dizer, eu usei toda uma tecnologia para uma metodologia antiga, né? Então, eu acho que esse é o momento que nós estamos agora. Buscar significados, não fazer o velho com o novo, e buscar fazer um novo com esse novo também. Né? Acho que o professor precisa saber usar essas ferramentas, não basta ter lá na escola. Não é só saber usar. Saber usar, a gente está falando da questão técnica. Então, paga-se um curso de Office, de qualquer... E aí ele sabe usar, tecnicamente. Mas agora ele é um educador. Então, tecnicamente não basta. Tecnicamente e metodologicamente. Então, o que eu falo é que a gente está no momento de definições metodológicas de trabalho com a informática. Claro, já tem gente que já caminhou nesse trilho aí, mas eu acho que ainda é o maior problema. Existe já um modelo desse tipo de trabalho que o senhor tem falado, e você tem citar exemplos de atuação do professor nesse sentido? Eu vou te dar exemplos negativos e positivos. Se eu levo o meu aluno para o laboratório de informática e lá eu faço uma redação com eles. Ok, os alunos podem achar até interessante, mas será que eu preciso de uma máquina top de linha para fazer uma redação? Isso é uma coisa a ser questionada. Mas o grande problema não é só isso, essa talvez subutilização da máquina, mas eu vou para lá para ele fazer uma redação e eu dito o título da redação. Quer dizer, eu não dou nenhuma liberdade para ele. Ao passo que eu tenho máquina e tenho um instrumental, um ferramental na minha frente que possibilita um trabalho com imagens, com som, ou seja, com diferentes mídias. Né? O que normalmente eu não faria isso com giz e quadro negro. Então, por que não utilizar mais esses recursos? A gente tem uma molecada hoje que é extremamente imagético. Eles leem muito mais imagens do que textos. E por que não utilizo isso? Então, é esse tipo de... O que eu faço com o meu conteúdo, que tipo de conversão que eu faço para deixar mais adequado a essa linguagem. Eu acho que o grande segredo é me aproximar o máximo possível, o mais rápido possível, da linguagem dos meus alunos. Se eu não consigo conversar, se eu não consigo me comunicar, ele não aprende. A gente tinha conversado essa questão de que a internet dá uma possibilidade muito maior para a autoria. Eu queria que o senhor explicasse o porquê isso é importante.
Uma coisa é eu numa sala de aula tradicional, esquece de maquinário. Existe um provedor, a gente sabe disso, o provedor que é o professor que detém todas as informações, quietinho, agora prestem atenção que eu vou falar. E ele fala lá todo o tempo disponível que ele tem. E o aluno passivamente ouve aquilo lá. O que é que ele construiu? Hoje se fala em, quando se fala em pedagogia, em educação, a gente fala em construção do conhecimento. O que é que ele construiu? Absolutamente nada, ele ficou passivo ouvindo informações. Ao passo que se você deixa essa possibilidade de autoria para ele e coloca ferramental para isso, ele pode sim fazer essas integrações, que eu falei, de diferentes mídias. Ele cria um vídeo, ele cria um blog, ele cria um site, ele cria um CD em multimídia temáticos. Pega temas de conteúdos, não desvincula o seu conteúdo. Não estou falando não dê aula, mas utiliza essa tecnologia a favor. Então, ao invés de você ir lá e dar uma redação de um tema pré-definido, deixe que o aluno defina um tema, deixe que ele escolha a mídia que ele vai trabalhar. Por que escrever uma redação e não desenhar uma redação imagética? Por que não construir um vídeo? Então, deixar o aluno mais nessa posição de autor. Saiu então daquela passividade de quem estava na sala de aula só ouvindo, agora ele é ativo nesse processo de construção. Legal. Tem muitos falado ultimamente da questão dos cursos de ensino à distância, né? Então, a Universidade de São Paulo, embaixo de muitas críticas de vários setores, criou um curso por meio da Univesp e tal. Mas os cursos de educação à distância ainda sofrem esse problema de ser aquela coisa, o professor passando o ensino. Como dar um passo adiante? Ensino à distância acho que é uma grande saída, uma grande sacada hoje da área de educação e da tecnologia. O grande problema é exatamente isso, é a transposição. Pega todo o que você já tinha pronto, a apostila, e deixa digital. O exercício deixa eletrônico. E a única coisa que mudou é que o professor saiu da frente do aluno, a interação ficou até comprometida. Então, na realidade, é material didático adequado para isso, o professor continuar se colocando, a pessoalidade do professor não pode desaparecer. E aí, novamente, você tem o trabalho com vídeo streaming, você tem o trabalho com imagens do professor. Quer dizer, eu acho que essa construção que está começando a acontecer na área de EAD, e não isso que a gente tem visto por aí, Curso virou EAD, está aqui todo, você recebe tudo já, esse material que você imprime, antes você recebia impresso, agora você recebe digital, imprime e lê, e depois vai lá e responde um exercício. Quer dizer, não teve nada que melhorou. Não tem nada. Só que você tem recursos ali que daria para você fazer muito mais. Então, a gente está também nesse momento de busca de significação, de ferramentas, de o que fazer, etc. e tal. Então, tem muito potencial ainda que não está sendo utilizado. O grande problema é que daqui a pouco, se a gente não corre muito rapidamente atrás disso, fica no ar a seguinte questão: EAD não serve. E a gente perdeu, a gente queimou uma ferramenta, a gente queimou uma estratégia, a gente queimou o ferramental, por conta, não de tudo isso que é tecnológico, por conta do metodológico. O metodológico não andou na velocidade do tecnológico, e a gente vai queimar uma excelente estratégia, que é a educação à distância, por uma questão metodológica. A questão, só para a gente terminar a entrevista, a gente falou em inovação. Você acha que a inovação precisa de tecnologia dentro da escola de aula? Dentro da sala de aula? Não precisa. Eu sou um apaixonado por tecnologia, mas inovação não está ligado, para mim, à tecnologia, porque você pode ter o top do top dentro da sala de aula em equipamentos e não ter nenhuma criatividade, não inovar absolutamente nada. É o exemplo que eu dei, você fazer a tabuada com recursos informáticos. Agora você pode, já cansei de ver isso, professores trabalhando com folha de pão, extremamente criativo, numa dinâmica extremamente
inovadora, numa metodologia extremamente inovadora. Então, não tem. Eu acho na velocidade desse novo aluno agora, tá inserido. Se você é extremamente inovador, se você é extremamente criativo e ainda tem do seu lado ferramentas que potencializam isso, é claro que você vai chegar lá em cima, no top, muito mais rapidamente. Mas não tem uma ligação direta, não. Eu acho que depende muito mais. Aí tem, no meio, entre essa máquina, tem um personagem que é o professor. Eu acho que ele é o carro-chefe de tudo isso.